Voltamos ao programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação, hoje refletindo sobre o exercício da advocacia. Doutor Rui, a princípio, logo no início do programa, o doutor Cazu comentou que a nossa vida é cíclica. E isso, creio que todos nós compartilhamos dessa ideia. Então, dentro da advocacia, fazendo uma referência para a advocacia, nós podemos entender também que acontece dessa forma, no nosso exercício na advocacia, nós passamos por várias fases. E eu faço até esse comentário porque um dos artigos que nós extraímos do site, Estratégia na Advocacia, fala sobre as 4 estações da advocacia. Então, entendendo como o verão, aquele período em que nós estamos nos bancos acadêmicos, cheios de entusiasmo, depois vem o verão, onde nós já tomamos contato com algumas dificuldades, né? Daí o calor, né? do verão. Na sequência, o outono, que seria a maturidade profissional, e por fim o inverno, quando nós começamos a sentir algumas dificuldades, exigindo de nós algumas transformações. Então, eu gostaria de saber a sua opinião a esse respeito. Não, é justamente isso, né? É o começo de tudo, né? Você sai com aquele gás total para a advocacia, né? Acha que se pode tudo, você não mede muitas vezes as consequências, né? Tudo pautado dentro de uma ética, evidentemente, né? Mas eu sempre falo que esses advogados que saem agora noviciado, eles saem com aquele gás total, né? Então tem esse começo de tudo, né? Que você vê quando você sai para a advocacia, que é o famoso 6º ano que nós estávamos comentando, né? Quando sai no 6º ano de advocacia, que é o duro, que é quando você é formado, que você vai tentar galgar os seus passos, aquela coisa toda. E depois, evidentemente, com o seu trabalho, com as indicações, como nós comentamos no bloco passado, os colegas, né, quando você participa de esporte, então sempre tem aquele seu vizinho, não sei o que, você sabe, advogado, quando é recém-formado, você vai para uma festa de batizado, começam a fazer perguntas para você, parece que você sabe tudo, né, aquela coisa toda. Então você tem aquele afã, aquela coisa, depois quando você começa a pegar mais a maturidade, você começa a ver que não é, você tem que se ponderar em tudo que se faz, né, para que não haja nenhuma atitude impensada. Aí você começa a ter não ter o fruto que você merece, né? Mas você vai sobrevivendo, vai pagando suas contas, né? Eu costumo dizer, né? E aí vem o terceiro ciclo, né? Que você começa a ficar mais maduro na profissão, você tem mais o pé no chão, você sabe conduzir todo o seu escritório, você sabe deixar o estagiário como você queria. Então eu falo sempre assim, né? Você, estagiário, você tem que ser como eu era antes, né? Eu brinco com o estagiário hoje, porque aquele negócio de chegar lá a CLS, que a gente fala que é concluso na mão do juiz, né? Então o advogado chega, o estagiário você manda, tá a CLS, doutor, mas ele esquece que hoje é tudo digital, essa coisa toda, você olha no site, né? E depois vem a maturidade, aí essa é a maturidade final de tudo, que você faz o ciclo. Então você sempre está se reciclando na advocacia, né? Esse comentário sobre o site é de super importância, o que o Vivaldi fala das 4 estações. Então, exatamente o que você está trazendo para a gente, é isso aí. Chega no final de tudo, você se recicla, e você volta, parece que você volta no começo, começa... Vai indo, volta de novo e vai. Acho que a advocacia é isso aí, nós somos eternos estudantes. Isso tem que colocar na cabeça que o advogado, assim como qualquer profissão, nós somos o eterno estudante. Isso eu aprendi até hoje com o meu mestre e guru, doutor Antônio Carlos, que é lá da Zona Sul, né? Então ele sempre falou isso aí, nós somos eternos estudantes, nós nunca sabemos de nada. Quando você falar que sabe tudo, é mentira. Um ministro, um desembargador, ele vai estar sempre aprendendo, sempre renovando. Tanto é que quando eles se aposentam, eles voltam a advogar, ou seja, ele chegou no final, eles voltam no começo a advogar, evidentemente com muita mais experiência, né? Mas acho que esse ciclo é natural e tem que ser dessa maneira. Não só a nossa profissão, né? O destaque é a nossa profissão. Mas acho que em toda a profissão tem que ter esse ciclo renovatório. E o que o senhor entenderia como advocacia na modernidade? Como que nós podemos visualizar essa advocacia? O que mudou? Não, isso é muito importante. Eu fui adepto, o doutor Cazu, a doutora também foi adepta, e tem muitos advogados antigos que eram adeptos, e tinha que ser assim na época, né? De pegar livro, você entrava naqueles escritórios, até hoje você entra nesses escritórios grandes, RT, aquela coisa toda moderna, todo cheio de livro, né? Mas hoje, o que eu entendo na modernidade? Hoje nós temos que ter um sistema muito bom, você tem que estar informatizado. Eu vejo advogados antigos que não estão muito informatizados ainda.
E a advocacia moderna, você tem que ter um ponto de internet muito forte, né? E hoje eu dou assistência, estava até comentando com o caso nos bastidores aqui, eu dou assistência hoje no Brasil inteiro através de chat, seja Skype, MSN, Facebook, não é? Muitas vezes o cliente ele tem um contrato, ele quer que você, de imediato, eu tenho um cliente em Campo Grande, Paraná, ele quer que você analise o contrato, aí você mandar o famoso SEDEX até chegar, aquela coisa, são coisas altas, então ele escaneia, manda para você, você analisa o contrato, e analisando o contrato, a pessoa está no Skype, no MSN, você está falando das cláusulas, então você está dando assessoria hoje online. Eu falo que a advocacia moderna, ela faz com que você se estresse menos, porque você não sai do escritório, muitas vezes eu fico em casa trabalhando. Eu estou dando assessoria para o cliente e estou em casa trabalhando, né? E estou na minha casa sem precisar pegar carro, estacionamento, sem estresse. Eu acho que o trabalho na modernidade, a advocacia moderna hoje, ela vai contribuir, inclusive, que você vai falar mais para frente, do estresse, né? Então, ela vai contribuir que a gente se estresse menos, preste um serviço jurídico de melhor qualidade. Porque imagina, nós estamos a 25 quilômetros da Barra Funda para fazer audiência aqui seja criminal, trabalhista. 25 quilômetros, eu já levei 3 horas para chegar na Justiça do Trabalho. Então, é complicado. Hoje você não tem como. Então, a Justiça do Trabalho, ela está fazendo, acho que os telespectadores, os advogados vão saber o que eu estou falando, mas o ouvinte em si, talvez não, né? Do sistema SISDOC que tem na Justiça do Trabalho hoje. Então, hoje é tudo digitalizado. O advogado ele faz uma petição com os documentos, ele junta, nós temos uma assinatura eletrônica, né? A gente entra, vê qualquer documento, você não sai do escritório hoje. Então, a advocacia moderna, ela faz esse contexto geral que eu falei e eu atribuo isso à falta que tira o seu estresse. A realidade é essa, você ficar 3 horas em um carro, sofrendo, estacionamento, cliente, chega lá o cliente, você já está todo suado, cansado, então você, não é que você não vai deixar de dar assistência para o cliente, mas você já chega estafado, aquela coisa toda, né? Então a advocacia moderna, e outra coisa muito importante, eu tenho livros no escritório hoje, vários livros, mas eu vou te falar a verdade, com essa modernidade hoje, eu acho que eu não compro livro desde 2007, porque hoje nós temos que pegar... o STF está todos os julgamentos às quartas e quintas-feiras, né? Acho que isso é importante as pessoas saberem que isso é uma TV gratuita, né? Tem que ter um sinal lá, né? É gratuito isso, então eu sempre no escritório nós estamos assistindo o STF. Quando eu preciso de um assunto novo que saia, você já entra na súmula, STF, STJ, você vê tudo. Então, hoje a modernidade é isso. Inclusive, eu não estou comprando mais livro agora, porque as edições de súmula, as leis, então a gente já vê na íntegra. Então, a advocacia atual, ela felizmente ou infelizmente, ela toma todo o seu tempo. Então, você tem que ser dinâmico em termos disso. Então, eu entendo como advocacia moderna é isso. Um dos benefícios práticos disso seria a celeridade do andamento processual. Da justiça, Tanto é que o Tribunal de Justiça, né, de São Paulo, e a exemplo da Justiça do Trabalho, por exemplo, Salvador, Brasília, que é chamado EDOC, ele tem esse sistema todo digitalizado hoje, né? Salvo engano, na freguesia do O aqui, hoje é todo o sistema digital, a cível, né? E tem que ser assim. Então, o Tribunal de Justiça hoje, o nosso tribunal e nível Brasil, eles estão tentando fazer igual a Justiça do Trabalho hoje, para que seja tudo digitalizado, para que o advogado saia menos do escritório, né? Por exemplo, no João Mendes aqui em São Paulo, lá em São Paulo, existe até uma UTI móvel do lado ali, porque são advogados antigos que trabalham ali, e o advogado tem que ir para ficar vendo o processo nesse calor. Então, vira e mexe, tem, infelizmente, advogados que são levados para o hospital, a gente vê relatos lá, tanto é que está a UTI lá, quem quiser ver, né? Infelizmente. Então, isso, a advocacia moderna não deixa que você faça mais isso, porque muitas vezes o advogado ele quer ir, porque ele quer ver, ele tem que estar com contato com o processo. Nossa, isso é gostoso você ter um contato com o processo, né? Mas repito, felizmente ou infelizmente, a modernidade hoje, ela nos mostra que você tem que estar digitalizado, tem que estar antenado, para que você evite tudo isso, de você ir até o local onde está o processo. E dura que quando tem um colega que ele ainda não está digitalizado, ele faz o famoso protocolo, aí, minha amiga, meus amigos, temos que ir lá, sair, pegar o carro, pagar estacionamento, tudo, e ir lá ver o processo. Né, doutor? O senhor havia comentado aqui um pouco antes,
bastidores sobre um caso concreto em que se resolveu tudo sem a necessidade física, nenhum contato seu com o cliente. Físico. Nem com o cliente. Eu estava comentando com o Dr. Kazu, né, doutora Adriana, que eu tive essa advocacia moderna para vocês terem uma base, um caso concreto agora, dia 12, dia 13 de dezembro, por aí. Eu tenho um cliente empresário, ele com aquela correria de 13º da empresa dele e tudo, e ele estava com um problema muito, que ele tem uma guarda não de fato dos filhos, não de direito. Então ele tem a guarda dos filhos dele por 8 anos, e me parece que a ex-mulher dele estava querendo tomar alguma decisão, retomar as crianças. E ele ficou desesperado, porque ele ia viajar para fora com as crianças, aquela coisa toda. Aí eu falei para ele pegou, eu mandei a procuração via e-mail, ele assinou a procuração, escaneou a procuração, escaneou todos os documentos, nós nos falamos através do chat, ele foi fazendo a entrevista com ele, isso aconteceu em um dos fóruns regionais aqui de São Paulo, eu distribuí a ação, concedi, liminar evidentemente, a tutela antecipada, consegui a tutela, e o juiz deu um despacho só para que em 15 dias eu colacionasse aos autos, juntasse aos autos o instrumento de procuração em sua forma original, só. Mas resolvi a questão assim, em questão de meia hora conversando através da internet. Aí são os avanços realmente na advocacia. Tem que ser, porque senão você viu, se você fizesse a coisa tradicional, ele sair de São Paulo, ele vir aqui no escritório, nós íamos perder o quê? 2, 3 dias, e nesse inteirinho você pode acabar até deixando de conseguir o direito do cliente em si, né? Acho que a modernidade da advocacia tem que ser acompanhada por todos. Dr. Rui, infelizmente chegamos ao final do segundo bloco, nós vamos a um breve intervalo, voltamos já.